Vocês lembram que na última aula a gente viu sobre a possibilidade de existir um browser que roda desse lado, então um browser ou um navegador, que é uma aplicação que roda num computador, e ele faz uma comunicação e acessa um outro computador na internet, que pode ser um computador em algum lugar, numa nuvem, alguma coisa assim, e esse computador vai ter um software rodando que a gente vai chamar de servidor web. Então, todo o funcionamento da internet se baseia em dois softwares se falando. Um é o navegador e outro é o servidor web. E a gente viu também que a comunicação é feita através de um protocolo, que é uma forma de comunicação entre essas duas partes, que a gente chama de HTTP, um dos protocolos mais comuns da internet. E o navegador, o browser, ele faz uma requisição, então ele diz qual o domínio que ele quer acessar. Então, por exemplo, aqui está como google.com, ele quer acessar o computador que esteja na internet identificado como google.com, ele vai lá no DNS, pergunta qual que é o IP, depois ele pega o IP, manda para cá para poder chegar até aqui. Alguém tem uma pergunta? Beleza. Então, tudo vai se basear nessa requisição e a partir do domínio eu vou poder escolher o que eu quero pedir. A gente viu na última aula, eu mostrei para vocês algumas listinhas de elementos possíveis, né? Então, por exemplo, aqui era um protocolo para acessar um arquivo direto no meu computador. Então, qualquer outro computador na internet, por exemplo, o computador de vocês, se acessar esse endereço aqui, vai tentar procurar no computador de vocês pela pastinha C, depois lá a pastinha temp e o arquivo 8. E eu também falei para vocês que a gente podia colocar uma porta aqui, que era uma informação. Então, a partir de agora, a gente não vai usar uma portinha, a gente vai sempre usar a porta padrão, que é a porta 80, para conectar na web, que vai ser usando o domínio aqui, e a gente vai se concentrar no que tem aqui depois, ó, que é o recurso que tem além deles. Eu lembro que eu expliquei para vocês que a solicitação, ela podia variar conforme o que acontecia, né? Então, eu podia pedir alguma coisa e fazer uma sequência de solicitações na mesma sessão, vamos dizer assim, né? Quando eu acesso um site, geralmente vai ter muitas imagens, muitas coisas. Então o navegador vai ficar pedindo ali em cima aquelas coisas que eu preciso, né? O objetivo da aula de hoje é a gente entender como funciona esse fluxo todo de aplicação e como é que a gente chama cada uma das partes, tá? Antes de eu começar a explicar para vocês como é que a gente faz um arquivo HTML, entender o que é HTML, eu acho que é importante a gente definir alguns conceitos para desenvolvimento de páginas. Todo o que a gente for trabalhar que estiver rodando aqui, ó, nessa parte desse diagrama, ou seja, está rodando no computador do usuário, a gente vai chamar de front-end. Então é aquilo que a gente acessa como primeiro. Em inglês, front-end é a parte da frente. Então é a parte... Oi? Você está gravando a aula? Se eu tô fazendo o quê? Se você está gravando a aula. Tô gravando, aham. Tá bom. Depois eu coloco no Moodle lá também, acho que eu já coloquei o primeiro link lá para você acessar. Tá, então tudo que eu tiver, e uma coisa que o Pierre falou é importante, pessoal, nessa aula tentem entender o que eu tô fazendo e perguntar, né? E se quiserem tentar replicar, repliquem depois quando eu passar algum exercício, tá? Durante a explicação acho que é interessante vocês prestarem atenção para tentar eliminar qualquer dúvida. E quem já sabe sobre HTML, CSS, JavaScript, eu acho que essa aula não vai ser muito interessante, então se quiser dar uma banda por aí e ver outra coisa, talvez seja mais interessante. Então, o que estiver rodando aqui, ó, no navegador da pessoa, a gente vai chamar de uma aplicação que está rodando no front-end, ou seja, é a parte da frente da aplicação. É aquilo que tem o contato direto entre o navegador da pessoa e o usuário. Toda vez que a minha página tiver que buscar algum dado e ela tem que fazer uma requisição nova, como está aqui, ó, eu estou com a página oi.html que eu tinha explicado, e de repente eu preciso de um arquivo chamado logo.jpg, então eu volto lá no servidor, peço para o servidor web, ele pega aquela informação e devolve para mim, então a gente diz que isso aqui está entrando em contato com o back-end da aplicação, e o back-end em inglês quer dizer a parte de trás. Então se vocês olharem essa figurinha aqui, ó, dá até para imaginar que isso aqui é a parte da frente, isso aqui é a parte de trás. Então, toda vez que a gente precisar fazer uma requisição ou buscar algum dado que não está aqui na parte da frente, ou seja, não está no cliente, não está rodando no navegador, a gente vai dizer que a gente está interagindo com o back-end. Então, geralmente a gente usa essa distinção para saber aonde a gente está programando. Até a metade da disciplina, mais ou menos, a gente vai aprender a programar no front-end. Então, escrever códigos que vão rodar exclusivamente aqui, ó. JavaScript, HTML, como é que faz para desenhar as coisinhas. Então, nós vamos focar em fazer conteúdos que são vistos aqui por essa pessoa. Depois da metade da disciplina, mais ou menos, a gente vai começar a programar aqui, ó, no back-end. Então a gente vai rodar códigos que vão estar rodando aqui dentro do servidor web. E esse servidor web vai gerar algum conteúdo que nós vamos mandar de volta lá para o cliente. Então isso é bem importante para a gente saber, não que seja importante na hora de programar, né, mas é interessante a gente saber aonde a gente está programando, se a gente está no back-end ou no front-end.
Geralmente eu vou falar front-end ou back-end, mas eu também posso falar que eu estou programando no cliente, então eu estou programando aqui, ó, no navegador da pessoa, estou escrevendo o código que vai rodar nesse lugar, e se eu falar que eu estou escrevendo código no servidor é porque eu estou falando aqui, ó, eu estou escrevendo um código ou manipulando alguma coisa que está rodando no servidor, e o conteúdo daquele meu código, a saída, seja uma imagem, seja texto, seja qualquer coisa, vai ser colocada para cá no navegador. Beleza? Então, aqui vocês já são bem acostumados a usar, eu imagino que todo mundo que está nessa sala já usou a internet um monte de vezes, né? E existem dois tipos de páginas que a gente pode considerar quando estiver trabalhando. Eu vou mostrar aqui um exemplo para vocês. Por exemplo, o site do curso. Deixa eu mostrar o horário do curso que eu achei mais interessante. Se vocês olharem esse site aqui, ó, que é o site dos horários do curso, ele é um site que, apesar de ter várias informações, e eu até consegui fazer alguma coisa, por exemplo, se eu colocar o mouse em cima de uma disciplina, ele me mostra informações da disciplina, ó. Isso aqui a gente chama de uma página estática, porque quer dizer que, independente do que eu faça aqui, ó, o conteúdo dessa página não vai se alterar. Então eu posso até clicar aqui e fazer coisas loucas, tipo, clicar aqui para ele navegar para algum lugar, que deve ter aqui, ó. E de certa forma o conteúdo muda porque eu estou mexendo nele, né? Mas todo o texto que está aqui, ele continua aqui, ele não vai se trocar ao longo do tempo. Então a gente chama isso de um site estático, é aquele que o conteúdo não se altera ao longo do tempo. Se eu voltar nesse site amanhã, ou depois, ou daqui uma hora, vai estar exatamente igual ao conteúdo de antes. Agora, se vocês clicarem aqui, vamos ver algoritmos. Aqui, ó. Se eu clicar aqui em algoritmos e clicar nesse link aqui, ó, ele vai levar a gente para um outro site, que é um site de transparência de dados do portal da FFS, que é de um projeto de extensão do curso. E este site aqui, ó, ele também tem as informações, só que ele é um site dinâmico. Isso quer dizer que algumas ações que eu faço no site fazem com que o conteúdo dele mude para mim visualizar. Nesse caso aqui, ó, não tem nada que eu possa fazer aqui nesta página em particular que vai mudar o conteúdo dela. É um conteúdo que alguém já me deu e eu só posso olhar. Mas se eu clicar em voltar aqui em cima, ó, ele vai voltar para a página inicial, e uma das características principais de uma aplicação dinâmica é aquela que tem geralmente um campinho ou algumas coisas que eu posso clicar e fazer alguma coisa. Então nesse caso dessa página, tem um campo de busca que eu posso pesquisar por uma pessoa ou uma disciplina. Vamos pesquisar a minha pessoa aqui, Fernando Bevilacqua. Ele demorou um pouquinho, mas apareceu uma informação aqui, ó. Então quer dizer que dependendo do que eu digite, a informação que aparece aqui embaixo é diferente. Se eu digitar, sei lá, Andressa, vai aparecer outras coisas aqui, ó. Tem essa Andressa e tem a Andressa Sebem, que é a professora do curso. Então esta aqui é uma página dinâmica, é aquela que as minhas ações interferem na forma e no conteúdo que é colocado. Então se eu por acaso escolher esse aqui que eu coloquei antes, que é Fernando Bevilacqua, e eu clicar no meu nome aqui, ó, eu vou ir para uma página que é uma página que ela é criada no momento que eu escolho essa ação. Então não existem todas as páginas possíveis desse domínio chamado transparência.ffs.cc. Existem conteúdos lá dentro que estão rodando no servidor, que estão num banco de dados provavelmente, e quando eu escolho alguma coisa, aí sim o servidor web, seguindo esse modelo que eu mostrei para vocês, então eu escolho uma opção aqui no front-end, essa minha opção é mandada lá para o servidor e digo, eu quero tal coisa, e eu mando aqui um endereço que não precisa necessariamente ser um arquivo que existe no servidor, mas um comando, vamos pensar assim. O servidor web pega aquele comando, o Fernando quer ver sobre a página da pessoinha chamada Fernando Bevilacqua. O servidor vai lá no banco de dados, pega essa informação, gera toda a página, gera todo o conteúdo que eu quero visualizar e devolve para o meu navegador conseguir enxergar. Então é isso aqui que está acontecendo aqui. Eu consegui acessar esse conteúdo e poder navegar por ele. Então, vocês são bem proficientes, vamos dizer assim, em utilizar páginas dinâmicas. Vocês provavelmente usam o Face, usam o Insta, usam o YouTube. O YouTube é um excelente exemplo de página dinâmica, porque vocês podem deixar comentários lá, desculpa, podem dar like nos vídeos, podem colocar vídeos na lista de favoritos, enfim. São todas aquelas aplicações que as ações que vocês fazem influenciam no resultado daquele site. Isso é bem importante saber porque existem tecnologias diferentes para fazer essas abordagens. Então existem formas de se fazer páginas que são estáticas, ou seja, páginas que não têm o conteúdo alterado ao longo do tempo, e existem várias formas de se fazerem páginas dinâmicas. O objetivo nosso da aula de hoje é a gente aprender como é que a gente faz páginas estáticas. Vamos começar com a
parte bem básica, bem inicial. Até aqui, ok? Alguma dúvida? Tudo tranquilo? Se tiverem dúvida, pessoal, é só interromper que eu explico. Vamos utilizar essa página de horários aqui do curso para a gente poder saber o que está acontecendo. Uma das grandes vantagens da gente trabalhar com um sistema web ou uma aplicação web é que tudo que está disponível para o meu navegador enxergar está disponível para mim também como usuário ou como desenvolvedor olhar e ver como é que isso aqui é feito. Então vocês viram que na última aula eu mostrei para vocês um exemplo de pegar uma página e apertar o botãozinho F12 para mostrar as ferramentas de desenvolvedor. Vou fazer a mesma coisa aqui de novo. Então essa ferramenta de desenvolvedor vai ser o melhor amigo de vocês porque a gente vai usar isso direto a partir de agora. O que eu quero mostrar aqui é primeiro que quando a gente clica nesse botãozinho Elements, que é o primeiro aqui, ele mostra qual que é o conteúdo desta página que está sendo usado para poder desenhar isso aqui. Esse conteúdo ele foi escrito numa linguagem que a gente chama de HTML. Se vocês olharem, está escrito aqui, HTML significa Hypertext Markup Language, ou seja, linguagem de marcação de supertexto ou hipertexto. Acho que hipertexto, quem pensou na época, era um supertexto que quando tu clica nele, tu vai para algum lugar, que é justamente a ideia dos links que a gente tem na internet. Então, isso aqui é um conteúdo de toda a página. Nesse caso aqui, a gente não vai entrar nos detalhes do que é cada uma delas, mas a gente só tem que entender que o navegador ele desenha as coisas na tela com base nesses comandinhos que a gente coloca aqui nesse arquivo. Bom, vamos começar nós a fazer os nossos comandinhos e entender como é que faz eles. Então, deixa eu fechar isso aqui tudo. E vou abrir o VS Code para a gente poder trabalhar. Então, se vocês lembram que eu falei na última aula para a gente usar o VS Code, acho que é o software mais tranquilo para a gente poder trabalhar. Então vamos começar abrindo uma pasta qualquer. Eu vou ir no meu computador e vou abrir uma pastinha qualquer. Deixa eu ver aqui, temp, deve ter uma pastinha prog2 aqui. Beleza. E dentro dessa pastinha prog2 eu vou criar uma outra pastinha que eu vou chamar de, sei lá, aula 2. Beleza. Entrei na pastinha aula 2, não tem nada nessa pastinha, mas eu vou abrir ela. Então estou aqui com o VS Code aberto nessa pastinha. E aqui do lado ele vai mostrar os arquivos que tem. No caso não tem nenhum arquivo para mim visualizar. O objetivo é que a gente crie o nosso primeiro arquivo HTML para ver o que acontece, para a gente poder começar a aprender sobre o que é HTML e quais são os elementos que compõem uma página web. Antes de eu iniciar isso aqui, eu vou só me certificar que eu tenho a extensão Live Server instalada, então vocês podem clicar no botãozinho aqui dos 4 quadradinhos aqui que tem a extensão e procurar por Live Server. A chamadinha vai ser esse aqui que é o primeiro, pelo Heatwake Day. Só clicar aqui, o meu já está instalado porque está pedindo para mim desinstalar, então está tudo bonitinho, é o que eu quero. Então se o computador de vocês não tiver, vocês só cliquem aqui, cliquem no botãozinho que vai estar aqui que vai ser instalar. Beleza, vamos voltar aqui para os arquivos e vamos criar nosso primeiro arquivo. Eu vou chamar o meu arquivo, eu posso chamar do jeito que eu quiser, podia ser abobrinha, ponto, qualquer coisa. Eu vou seguir uma convenção que a gente usa para quando faz arquivos web. Então, geralmente, o arquivo principal do meu site, que é aquele primeiro arquivo que o navegador vai olhar quando ele chegar no meu domínio, a gente chama de index.html. Vocês estão conseguindo ver certinho o tamanho do texto, pessoal? Tá ok? Tá. Tranquilo, professor. Beleza. Então, esse arquivo aqui, que vai ser o arquivo inicial da minha página, se eu clicar nele aqui e abrir, ele está vazio, não tem nada. Então, de novo, vocês podem colocar o que vocês quiserem aqui. Não precisa ter o arquivo .html, tá? Vocês podem botar qualquer coisa, .mandioca, .arroz, o que for, e botar o nome que quiserem aqui, Fernando, qualquer coisa. Não é recomendado fazer isso porque os navegadores eles esperam que alguns arquivos estejam lá justamente para que o funcionamento da internet, que já é uma coisa meio caótica, né? Vocês viram que pacotes viajam pelo mundo inteiro e vai para lá e vai para cá. É legal que a gente mantenha essa nomenclatura. Então eu vou usar isso aqui só para a gente ter o padrão. Se vocês quiserem botar, por exemplo, .htm também funciona, como eu falei, o que quiser. Eu vou criar aqui o meu arquivo inicial, que é o Olá Mundo, de qualquer pessoa que programa em qualquer linguagem de programação. Então eu vou escrever um Olá Mundo aqui. E deixa eu ver porque o meu live server não está funcionando. Se por acaso o de vocês também não aparecer, aqui embaixo que é o botãozinho do Go Live, é só apertar Ctrl Shift P, que daí ele abre esse painelzinho aqui, ou vir aqui em Run. Deixa eu ver o terminal. Acho que é Run.
Command P, não sei. Mas o atalho é Ctrl Shift P. Ele vai abrir esse painelzinho, é só digitar Live aqui, ele vai aparecer a primeira opção que é o Live Server. Então vou clicar aqui em Open Live Server para iniciar o Live Server para mim. Ele vai abrir essa pagininha. Eu vou botar eles lado a lado para a gente poder acompanhar um com o outro, tá? Então aqui eu vou deixar o Live Server e aqui eu vou botar o VS Code rodando. Eu vou fechar esse painelzinho aqui também para a gente ficar só com esse arquivo aberto, tá? Então para fechar esse painelzinho eu posso apertar Ctrl B. E se eu quiser aparecer de novo ele, eu aperto Ctrl B ou eu clico nesse íconezinho dos botõezinhos aqui para aparecer de volta, tá? Eu vou apertar Ctrl B nele para desaparecer. Então eu tenho aqui na direita da minha tela, esquerda da minha tela. Na esquerda da minha tela eu tenho o conteúdo do meu arquivo e eu tenho aqui o que eu estou vendo nele. Deixa eu aumentar. Ó. Então percebam que aqui, ó, se eu só escrever qualquer coisa no documento e pedir para o meu servidor web que está rodando nessa minha máquina servir esse conteúdo e o meu navegador acessar aquele conteúdo, ó, tá vendo? Ele está acessando ali em cima, ó. Ele está acessando a página index que está dentro daquele servidor web que é o que está rodando dentro do VS Code, ó. Ele vai só mostrar o Hello World aqui, que é a parte mais inicial que é o que a gente faz em qualquer linguagem de programação quando começa a programar. Se eu apertar F12 nessa minha pagininha aqui, para mostrar os componentes que estão ali dentro, ó, e vocês clicarem em Elements, vai ter mais do que conteúdo além do Hello World, estão vendo? Ó? Tem coisas ali, ó, além, ó. Tem alguma coisa aqui, alguma coisa aqui, alguma coisa aqui e tem o Hello World. Isso porque o nosso navegador ele espera que algumas coisas estejam lá para que ele mostre uma página. Mas navegadores são bestas tão complexas que eles são tão bons em improvisar as coisas quando elas estão mal acabadas, que se eu escrever Hello World ou se eu botar só qualquer coisa, tipo olá aqui, ó, e salvar, que era para ter feito meu auto refresh aqui, ele já vai mostrar aqui bonitinho, ó. Então o navegador vai colocar algumas coisas ao redor que ele espera que estejam ali. Hoje, o objetivo da aula é a gente entender o que são essas coisinhas que eu tenho que colocar para o navegador para que ele entenda, tá? Vamos voltar para cá e vamos focar nessa parte aqui primeiro, ó, que é a parte do código. Quando eu vou escrever uma página HTML, eu posso escrever texto assim como eu estou colocando, tipo olá, oi, Fernando, botar espaço assim como qualquer arquivo de texto. E se eu salvar e visualizar aqui, ó, a primeira coisa que vocês vão notar, ó, é que aqui eu botei o olá e botei um enter, ó, e aquele enter não aparece na minha página. Estão vendo? Ó? Aparece o olá e depois a palavrinha oi do lado, depois a palavrinha Fernando. Então, se eu separasse todas essas páginas assim, ó, tá vendo? Ó? São vários textos separados por várias linhas em branco, ó, e se eu mandar acessar aqui em cima, ó, e atualizar ela, vim aqui apertar F5 para atualizar, ou clicar nesse botãozinho, o texto continua exatamente igual. Isso por quê, pessoal? Porque o navegador, ele não é um editor de texto que ele vai olhar essa quebra de linha aqui, ó, e vai botar essa quebra de linha na tela. O navegador ele é um software, vamos dizer assim, que ele recebe comandos de uma página. E esses comandos são escritos por alguém, tipo um desenvolvedor web. Então ele vai olhar esse texto, vai colocar lá e não existe nenhuma informação aqui, ó, nenhum comando que diga para ele, olha pessoinha, eu quero que depois que tu encontrar essa palavra, tu quebre a linha na tela e depois desenhe isso aqui. Então ele enxerga, na verdade, isso aqui como essa forma assim, ó, que é exatamente como está ali. Ó. Ele enxerga o texto um do lado do outro. Para a gente dar instruções para o browser, eu vou ensinar para vocês primeiro o comando mais básico, que é o comando para a gente quebrar a linha. Então para mim escrever alguma coisa em HTML, a gente usa o conceito de marcações, ou em inglês tags. Tag acho que é marcação em inglês, não sei. Para mim escrever uma tag, eu vou usar o sinalzinho de menor, o nome da tag, então vamos imaginar que eu vou escrever uma tag Fernando. Vou fazer assim, ó, Fernando, e depois o sinalzinho de maior. Então, isso aqui é uma tag. Vocês vão perceber aqui que o VS Code até completou para mim. Então, isso aqui é a definição de uma tag. Deixa eu até aumentar aqui para vocês verem. É o sinalzinho de menor, o nome da tag e o sinalzinho de maior. Então, isso aqui é uma tag. Geralmente a gente diz que uma tag ela tem um conteúdo, e um início e um fim. Então, se eu criar essa tag aqui, Fernando, o navegador espera que exista depois dela um outro comando que vai ser assim, ó, igualzinho de cima, só que depois do primeiro menor vai ter uma contrabarra aqui, ó. Então isso significa que esta minha linha aqui, ó, ela tem a tag Fernando, que começa aqui e vai até aqui. Aqui no meio é o conteúdo dela,
E aqui é a indicação de fechar da tag. Então uma tag sempre vai ser dessa mesma forma. Ela vai ter o nome dela, que vai ser igual tanto aqui quanto no final. E aqui eu vou ter um menor e um maior junto do nome. Se vocês quiserem botar espaço aqui, vocês podem. Não tem problema nenhum, dá para separar. Mas geralmente não pode fazer isso, porque o navegador pode não gostar e não entender. Então geralmente a gente deixa o sinal de menor e maior e o conteúdo do nome da tag aqui. Aqui eu ponho o conteúdo e aqui no final eu coloco exatamente a mesma coisa que está aqui, só que eu coloco uma contrabarra no comecinho aqui, ó. Essa contrabarra não vai no final, tá? Aqui, ó. Ela vai no comecinho, tá? Então, para o navegador isso significa que isso aqui é uma tag chamada Fernando. Então é como se eu desse um comando para o navegador, o comando Fernando, e o conteúdo desse comando Fernando está aqui, ó, conteúdo. Então eu poderia botar oi, por exemplo, ó. Se eu mandar executar isso aqui e vir no navegador, deixa eu ver até o que acontece. Vamos até tirar o resto aqui pra gente não ficar atrapalhando, ó. Vamos deixar só essa tag aqui para ele ver. Se eu olhar aqui, ó, vocês vão perceber que o navegador não colocou o texto Fernando. Por quê? Justamente porque ele está vendo aqui embaixo, ó, o conteúdo daquela minha tag, ó. Então isso aqui é o que o navegador está enxergando, ó. Eu coloquei uma tag que se chama Fernando, que abre aqui e fecha aqui. E dentro da tag eu coloquei o conteúdo oi. Então o navegador enxergou isso como um comando. É o comando Fernando, que inicia aqui e termina aqui. E dentro desse comando, o conteúdo desse comando foi o texto oi. Então o navegador olhou o comando Fernando, que obviamente é um comando que falta na internet, seria um comando maravilhoso que todos os browsers tivessem, mas não existe no Chrome. Então ele simplesmente ignorou esse comando. Ele disse, não conheço o que é esse rolê aí, não sei o que significa. Mas o conteúdo do comando ele colocou na tela para mim, ó, Fernando. Então isso aqui é o princípio para a gente escrever um comando no navegador. Eu vou colocar ele no formato de tags, sempre vai ser o nome com menor e maior. Aqui no meio eu vou colocar o conteúdo e depois eu vou fechar a tag. Se eu por acaso esquecer de fechar a tag aqui, ó, o navegador pode assumir duas coisas. O primeiro é, a pessoa provavelmente esqueceu de fechar a tag aqui, então o comportamento do que o navegador vai desenhar na tela vai ser inesperado, a gente não sabe o que vai acontecer, ele pode decidir colocar a tag como ele colocou algumas coisas aqui, fechar para mim como ele fez aqui, ó. Estão vendo, ó, que o navegador pegou só o comecinho aqui, ó, que é só Fernando, e além disso ele colocou um monte de coisa antes e ele ainda fechou a tag para mim automático, então ele provavelmente imagina que eu queria ter feito isso. Se vocês por acaso tiverem uma tag que ela não abre, ela só abre e fecha nela mesma, então ela não tem conteúdo dentro dela, geralmente a gente usa uma convenção que é fazer assim, ó. Então essa aqui, ó, é uma tag que ela tem início e fim nela mesma, então ela não tem conteúdo dentro dela. Diferente da tag que eu fiz antes aqui, ó. Eu fiz aqui Fernando, que tem um oi, deixa eu colocar aqui. Vamos até fazer uma outra aqui, outra. Beleza. Então, essa aqui é uma tag Fernando que abre aqui, depois tem um conteúdo oi aqui e depois fecha aqui. Então, o fecha é o mesmo nome com as marcaçõezinhas. E essa aqui é uma tag que não tem conteúdo dentro dela. Então, por isso mesmo ela tem o sinalzinho de menor, o nome dela e depois ela tem esse sinalzinho aqui, ó, que é tipo, ó, eu fecho ela aqui, ó, ela termina aqui, ó. Aqui vocês podem não colocar o espaço se quiserem. Eu geralmente coloco um espaço aqui no finalzinho para ficar um pouco mais legível, tá? Mas se vocês quiserem pode fazer assim. Então, esse aqui são exemplos de dois comandos que eu posso dar para o navegador. Um comando feito por a tag Fernando e esse aqui pela outra. Se eu olhar aqui, ó, ele abriu e fechou a tag para mim, ó, e botou um conteúdo vazio. E a tag Fernando continua lá. Até aqui, ok, pessoal? Tudo entendido? Nenhuma dúvida? Beleza. Vamos seguir para cá, então. Vamos voltar aqui para o nosso e vamos começar a colocar alguma tag interessante mesmo, né? Não umas tags que não existem. Eu vou colocar aqui, a primeira tag que eu vou ensinar para vocês é a tag de quebra de linha. Então vamos imaginar que eu quero escrever oi, você, tudo bem? E eu quero que isso aqui apareça exatamente como está aqui, ó. Uma palavra numa linha, outra palavra noutra linha, outra palavra noutra linha, outra palavra noutra linha. Se eu olhar agora no navegador, ele vai colocar tudo um do lado do outro, ó. Justamente porque ele não tem comando nenhum que instrui ele a quebrar. Vamos colocar aqui uma tag que diz para o navegador, eu quero que a linha quebre aqui, ó. E o nome dessa tag é BR, de Break Line. Então, lembrando que uma tag, ela tem o sinal de menor, o conteúdo dela é o sinal de maior. Como a tag BR ela não tem conteúdo, ela é um comando que só diz para quebrar a tela, eu vou colocar aquela barrinha aqui para dizer que essa aqui é uma tag que abre e fecha nela mesma.
Então, se eu colocar isso aqui e salvar, e vocês olharem aqui do lado, ó, vocês vão ver que vai ter a palavrinha oi, e daí uma quebra de linha, e daí a gente continua o texto aqui, ó. Então, isso aqui realmente é o navegador pegando esse conteúdo aqui, olhando que tem o texto, o oi, uma quebra de linha, então ele quebra aqui para baixo, e depois o texto. Esse texto, como não está instruído para quebrar a linha, ó, ele põe a palavra você, depois essa, que é como está aqui, ó. Vamos colocar outras quebras de linha aqui, ó. Oi, você, vou botar um BR aqui, botar outro BR aqui, e nesse último eu vou botar um BR e vou esquecer de fechar aqui, ó, como eu falei para vocês que geralmente a gente coloca, eu vou esquecer. Como eu disse, o navegador é um treco bem complexo, ele sabe que eu esqueci aqui, ele não vai se importar, ele vai usar a quebra de linha. Deixa eu até botar nessa aqui para vocês verem que eu não estou mentindo. Duas que eu fiz certinho, duas que eu esqueci, mas que não vai ter problema nenhum, ó. Só atualizar a página aqui, ó, vai aparecer exatamente as palavrinhas como eu botei, ó. Oi, a quebra de linha, você, quebra de linha, tudo, quebra de linha, e o bin, quebra de linha. Então é assim que a gente vai fazer para fazer uma página web, uma página da internet. Eu vou escrever várias dessas marcaçõezinhas aqui, que a gente chama de tags HTML, para que o navegador entenda o que eu quero e desenhe as coisas na tela conforme eu mandar. Beleza? Vamos começar agora a escrever algumas coisas. A primeira delas é que para a gente escrever uma página HTML, o navegador espera uma certa estrutura. Então eu sou obrigado a escrever algumas tags. Se eu esquecer de escrever algumas tags, o navegador coloca as tags para mim aqui, ó. Então eu vou ensinar vocês a colocar as tags, porque geralmente a gente vai programar uma página completa, né? Não vai botar metade e deixar que o navegador assuma ou coloque as coisas que a gente quer. Então deixa eu fechar aqui. Eu vou fechar isso aqui para a gente não se perder aqui, não ficar focando. E vamos começar a escrever aqui, ó. Deixa eu apagar isso aqui tudo e eu vou colocar a estrutura inicial de uma página HTML. A primeira tag que eu coloco é a tag HTML. E se você estiver usando o VS Code que nem eu, ó, o VS Code já vai automaticamente abrir a tag, que é isso aqui, e vai fechar a tag. Então vou colocar aqui, ó, o menor e o contrabarra e o aqui. Então geralmente essa é a tag onde eu coloco todo o conteúdo na minha página. Então lembra que eu falei que uma tag podia ter um conteúdo dentro dela? Então geralmente o navegador espera que a tag mais externa no documento seja uma tag HTML, justamente para dizer, olha navegador, esse é um arquivo HTML. Tudo que tu encontrar entre essas duas tags aqui, o HTML e o fecha HTML, tudo que eu colocar aqui, ó, é conteúdo HTML que eu quero que você faça o seu melhor para interpretar e mostrar na tela tudo que eu pedi para mostrar. Se eu salvar isso aqui e olhar na minha página aqui, ó, vocês vão ver que não aparece nada, justamente porque eu não botei nenhum conteúdo. Se eu botar aqui de novo oi, né, vai aparecer oi na tela ali, ó. Beleza. Vamos colocar outras tags. Geralmente, uma página web está dividida em duas partes, se vocês olharem no navegador aqui do lado, ó. A primeira parte é aquela que aparece aqui em cima, ó, que é aquela que a gente está fora da área de visualização do navegador, que é onde tem o endereço, as informações que tem o título aqui em cima. Geralmente a gente chama essa página aqui de cabeçalho da página ou informações que vão ser usadas pelo navegador para tentar descobrir como é que é a melhor forma de desenhar o conteúdo aqui, ó. Então, para me indicar o que tem nessa área aqui, ó, eu uso uma tag especial no HTML que a gente chama de head. Então, em inglês, head quer dizer cabeça. Então, eu posso, dentro do meu conteúdo HTML, colocar várias coisas, né? E eu acabei de colocar uma tag head. Deixa eu botar ela um do lado da outra aqui para ficar mais fácil vocês entenderem. Só para dizer se eu vou colocar alguma coisa que vai ser relacionada com essa parte de fora aqui do navegador. Por enquanto eu não vou colocar nada, tá? E para mim colocar um conteúdo que vai aqui dentro da área de visualização, eu uso uma outra tag que a gente chama de body, ou body, se vocês quiserem falar em português. Então a tag body, geralmente é dentro dela aqui, ó, que eu vou colocar todo o conteúdo da minha página. Então esse oi que eu coloquei aqui fora, na verdade eu tenho que colocar aqui dentro, ó. Então isso que indica para o meu navegador que todo esse conteúdo que está aqui dentro é uma página HTML. Dentro dessa página HTML, essas são as instruções aqui, ó, que eu vou colocar para que apareçam na área fora do conteúdo, ou seja, nessa área aqui em cima, dá informações de título e coisas. E o que eu colocar entre a tag abre body e fecha body vai ser o conteúdo que eu quero que o navegador mostre aqui, ó. Então é justamente como está aqui, que eu coloquei aqui, ó. É a tag head, eu não vou dar nenhuma instrução para ela agora, e eu vou colocar só um conteúdo que é o oi, que está aqui, ó. Como geralmente a gente vai escrever um monte de conteúdo tanto no head quanto no body, ou seja, tanto na cabeça quanto no corpo da página, geralmente as pessoas não colocam elas na mesma linha, tá? Elas colocam em linhas diferentes. E elas colocam um tab aqui, ó, para poder identar esse código. Então o tab serve para que a gente olhe essa página e perceba que
esse conteúdo todo aqui, ó, tá dentro dessa tag HTML, ó. E este conteúdo tá dentro dessa tag head. Se a gente colocar só assim, ó, vai funcionar também, mas para quem estiver escrevendo o código, depois vai ficar difícil para entender o que está dentro do que. Por exemplo, se eu fizesse assim, eu vou bater o olho aqui e pensar, ok, mas o que está dentro do que? Daí eu tenho que ficar controlando, abre aqui, fecha aqui, então esse está dentro desse, esse aqui está todo dentro desse. Então, para evitar isso, é mais fácil que a gente coloque tab conforme a gente vai colocando tags no documento, né? Então, um tab para todo mundo que estiver dentro do HTML, eu abri uma tag nova, todo mundo que estiver dentro dessa tag, eu dou mais um tab além do tab anterior. Então, vocês já devem ter usado indentação, eu imagino que nessa altura do campeonato já sabem indentar super bem um documento, que é o que eu vou usar. Então eu vou deixar nenhum comando aqui no head e vou deixar o meu body também em linhas separadas. Vamos colocar aquilo que eu testei antes com vocês. Eu vou botar oi e uma quebra de linha, e você aqui uma quebra de linha. E vou botar um olá aqui embaixo. Vamos diminuir os espaços para vocês verem tudo bonitinho, juntinho o que está acontecendo. Então, essa aqui é um modelo de uma página mega simples. Ó. Ela tem uma indicação para o navegador que isso aqui é um documento HTML, não tem nenhuma instrução do head, ou seja, não botei nenhuma instrução para fora da página, e tem o conteúdo do corpo da página que tem oi, quebra de linha, você, quebra de linha, olá. Então, se eu atualizar aqui, é aquilo ali que está acontecendo ali. Se eu apertar o F12 para ver minha página aqui embaixo, ó, e eu olhar aqui, isso aqui está muito grande, angústia. Tá aqui, ó, o que o navegador conhece, ó, o HTML, o head, tem o conteúdo do body, que ele está até inclusive dizendo que ele sabe que isso aqui, ó, o oi e a quebra de linha, o você, a quebra de linha e o olá. E aqui é o legal que a gente pode colocar o mouse em cima dos conteúdos e aparece lá em cima que o navegador entende onde ele está na página. Então essa quebra de linha, ó, ele está mostrando que está lá no comecinho, ó, vocês estão vendo? Ó, ele está mostrando o balãozinho, ó. Eu achei aquela quebra de linha ali em cima, ó. Se eu botar em cima do oi, ele vai dizer, ó, o oi é esse cara aqui, ó. E o body, se eu selecionar, ele sabe que é todo aquele elemento que está lá em cima, ó. Tudo isso aqui é o que o navegador enxerga como body. Okay, vamos botar uma tag aqui que é bem útil dentro do head, que é a primeira que vocês têm que aprender, que é a tag que troca o título da abinha ou o título da página lá em cima. E o nome dessa tag se chama title ou title. Então a tag title, ela abre e fecha aqui, e o conteúdo que eu colocar dentro dessa tag vai ser o conteúdo que vai aparecer lá em cima. Então eu vou botar minha página. Então esta é uma tag title que está dentro da tag head, que está dentro da tag HTML. Se eu atualizar essa minha página aqui, ó, vocês vão ver que lá em cima apareceu o título dela como minha página. Então parabéns para quem não sabia, agora vocês já sabem criar uma página HTML na internet que tem um título bonitinho, um conteúdo que tem várias quebras de linha. Olha que coisa maravilhosa. Beleza? Daqui, pessoal, se eu estiver indo muito rápido, vocês me avisem, tá? O que alguém perguntou aqui? Há meia hora atrás o Augusto perguntou se o contrabarra é por padrão. Em qual deles, Augusto? Tu diz nesse aqui, por exemplo? Sim, esse aqui é um padrão. Então, pra gente abrir uma tag assim, e se tu esquecer por acaso, o navegador vai enxergar isso aqui como se fosse duas tags que estão abrindo, tá? Mas como eu falei, os navegadores eles tentam fazer o melhor deles para saber que uma coisa abriu ou fechou, né? Então aqui tu tá vendo que até o VS Code sabe que se eu clicar aqui, ó, ela fecha aqui, ó. Então, como eu disse, se vocês esquecerem de colocar o fecha, o comportamento do navegador é inesperado, né? Pode acontecer qualquer coisa. Ele pode imaginar o que ele quer colocar aqui. Então, muito bem. Uma das coisas que a gente vai fazer, pessoal, ao longo dessa disciplina é ver várias tags HTML, tá? Eu poderia gastar vários dias falando para vocês todas as tags HTML que eu sei de cabeça ou que eu consigo encontrar para mostrar para vocês, ou vocês podem ir por conta procurar quais são as tags que vocês podem encontrar, tá? E que é o que eu recomendo que vocês façam. No link no Moodle que eu coloquei lá como guia HTML, tem informações sobre várias tags e o que elas fazem, tá? Então eu vou explicar para vocês as tags principais de uso, que vai ser algumas que eu vou mostrar agora, mas seria interessante que vocês fossem atrás e descobrissem outras tags. Tem tags que fazem um monte de coisa, que mostram abreviações, que mostram conteúdo, que mostram aspa, que mostram um parágrafo, que mostram tabela, um monte de coisa. A gente vai ver algumas principais, mas a gente não vai ver todas da internet, tá? Vamos começar com uma outra aqui, ó, que é a tag que indica, até o VS Code já completou aqui pra mim, que é uma tag que indica um título, tá?
Então, se eu quiser colocar um título na minha página, ou seja, uma parte da página que é maior que o resto do corpo, eu posso usar a tag chamada H1. A tag H1 ela também abre e fecha, e o conteúdo que eu coloco nela é o conteúdo que vai aparecer dentro da minha página como um título. Não confundir com o título que aparece em cima aqui, da página, tá? Esse aqui, ó, que aparece aqui em cima é o title, que é a tag title que eu coloco dentro das tags head. O H1 é um título que vai ser no conteúdo, é como se fosse uma seção num documento escrito. Então vamos botar aqui, por exemplo, introdução. Então o que o meu navegador está enxergando, ó, é exatamente isso aqui, ó, um título chamado introdução e depois o conteúdo. Ó. Vocês podem ver que ele mostrou o conteúdo bem grandão ali, ó, tá vendo? Ó? Porque isso aqui é um título, ó, é um título H1. Se vocês querem criar títulos e subtítulos, vocês podem usar variações da tag H. Então H vem de header em inglês, que é cabeçalho. Então o H1, vamos botar aqui um texto. Introdução. Meu nome é Fernando. Eu gosto de café. Beleza. Tá aí. Uma pagininha. Então, meu nome é Fernando, eu gosto de café e tenho você olá. Deixa eu tirar o você olá aqui. Beleza. Deixa eu botar um pouquinho pro lado aqui para ficar melhor, pra você enxergar em tudo. Então, tá aqui a minha página. Ela tem dois elementos principais. Uma é um título chamado introdução, que tá aqui, ó. Percebam que se eu não colocar esse H1 aqui, ó, e só colocar o texto, ó, e salvar, ó, o navegador enxerga isso aqui como texto, como eu coloquei antes, ó. Introdução, ele nem vai quebrar a linha porque eu não mandei. Meu nome é Fernando, eu gosto de café, tudo na mesma linha, tá? Então se eu colocar o H1, eu estou dizendo, olha, esse texto que eu coloquei aqui, ó, entre H1 é o título da minha página, que é o que está ali do lado. Vamos criar aqui, introdução, meu nome é Fernando, e vamos criar uma segunda seção aqui, ó. Eu posso usar de novo o H1 se eu quiser, então vou botar aqui, sei lá, o que eu posso colocar? Minha profissão. Beleza, vamos atualizar, ó. Agora minha página aparece o primeiro título, que é esse cara aqui, o texto daqui vem aí depois, que é esse cara aqui, e depois o profissão. Percebam aqui, ó, que o navegador coloca um espaço entre esse texto e esse título de propósito, ó, porque ele sabe que a tag H1 é uma tag de título. Então ele vai tentar desenhar esse conteúdo da melhor forma possível, que é, se tiver um título, ele vai tentar dar um espaço visual entre o título e o texto que veio anteriormente. Ó. Então vamos botar aqui, se eu colocar quantos espaços eu quiser aqui, ó, pouco importa. Então se eu botar que eu sou professor da UFFS aqui, ó, e percebam que eu coloquei uma e duas linhas, ó, mas se eu salvar aqui, ó, o navegador simplesmente mostra ela embaixo, na mesma distância que colocou aqui em cima, que é esse cara aqui, ó. Esse cara não tem, se eu botar uma linha aqui ou tirar uma linha, a distância que tem aqui até esse título é a mesma distância que tem desse título até esse título, justamente porque o navegador não vai considerar as quebras de linha que eu coloque no arquivo. A não ser que eu venha aqui e diga para ele, olha, eu quero uma quebra de linha, vocês acabaram de aprender a fazer. Vamos colocar uma quebra de linha, depois outra quebra de linha, outra quebra de linha, outra quebra de linha e outra quebra de linha. Então vai ter o título profissão, 1, 2, 3, 4, 5 quebras de linhas, uma quebra de linha que o navegador vai ignorar e daí o texto. E daí vai aparecer aqui, ó, título profissão, as 5 quebras de linhas que eu coloquei e depois o texto professor. Então, se vocês esquecerem qualquer coisa aqui, ó, e a página aparecer diferente do que vocês imaginavam que ela deveria aparecer, é porque vocês esqueceram provavelmente de instruir o navegador a fazer alguma coisa. Tá? Deixa eu tirar essas quebras de linha aqui para mostrar. Beleza. As tags H, elas podem ser usadas em várias variações. Então, H1 quer dizer a maior tag de título que o meu navegador conhece, que é esse títulozão grandão. Ó. Então, vamos colocar esse profissão, em vez de ser a maior tag, vamos botar como a segunda maior, que é o H2 em vez do H1. Então, não esquecer que se abre H2, tem que fechar o H2 aqui. Ó. Então, se vocês olharem ali, ó, o profissão está um pouquinho menor que o título da introdução. Não sei se vocês conseguem perceber. Ó. Porque o introdução eu coloquei entre as tags H1 para dizer isso é o maior título da minha página. Então, mostra ele com o maior que tu conhece. Depois tem o texto, que está aqui. E depois tem uma outra tag, que é a tag H2, que é um pouquinho menor. Ó. Vamos reduzir ela mais ainda. Em vez de usar H2, vamos usar H3 aqui. Ó. Se eu atualizar, vocês vão ver que o título dela ficou um pouquinho menor ainda. Ó. Então, as tags H, elas são usadas para que a gente coloque conteúdos na página que vão servir como títulos ou subtítulos da minha página. Então, geralmente, uma página ela só tem um H1,
que é justamente para dizer qual que é o título principal do conteúdo que tem aqui, e o resto depois vai ser H2, H3. Né? Não tem limitação e vocês também não precisam seguir essa regra. Podem botar o que vocês quiserem, são pessoas independentes que sabem da vida. Deixa eu botar aqui minha introdução, meu nome é Fernando, essa é a minha profissão, vamos escrever alguma coisinha aqui embaixo. H3, o que eu posso botar aqui? Meus hobbies. Eu gosto de programar e eu gosto de bonsai. Sou tiro sarro porque eu gosto de bonsai. Não sei se vocês gostam de bonsai ou acham legal. Eu acho bem divertido. Então tá ali, ó, o título, introdução, o conteúdo e depois as tags. Ó. Então isso aqui é o que a gente vai usar para fazer uma página HTML. Esse aqui é um exemplo bem simples de uma página que tem o básico do básico. Eu estou dizendo para o navegador, olha, tá aqui a estrutura inicial, tá aqui o conteúdo que eu quero fora do conteúdo da página, que eu quero que você use o título minha página na abinha que está lá em cima, e depois esse conteúdo que eu coloquei aqui. Se vocês por acaso esquecerem de abrir e fechar, por exemplo aqui, ó, eu escrevi a tag H1, coloquei o conteúdo e eu esqueci aqui, ó, e eu botei aqui H3, por exemplo, ó. Se vocês olharem, o navegador ele não modificou, ele sabe que isso aqui é um H1, ó, porque ele é esperto o suficiente para saber que isso aqui provavelmente foi uma cagada da pessoa que colocou aqui, ó. Mas se eu botar, sei lá, H4 aqui, ele já vai achar que aquilo ali é um H4, então é um menorzinho. Então, como eu disse, o navegador ele vai tentar o máximo dele corrigir os erros de vocês, e isso é o que faz a web tão legal e tão um pesadelo para programar, porque se vocês programarem errado, o navegador vai tentar mostrar e às vezes parece certo, mas na verdade está errado. Tá? A gente só vai descobrir isso depois. Vou deixar aqui o H1. Beleza até aqui? Dúvidas? Alguém perguntou como otimizar essas quebras de linhas. Na verdade a gente vai otimizar quando a gente começar a usar uma linguagem que permita que a gente escreva isso aqui usando um for, por exemplo. Em HTML não tem, Augusto, então é só na mão agora por enquanto. Beleza? Vamos seguir então. Agora que a gente aprendeu a fazer uma página, vamos voltar aqui para o meu arquivo no VS Code. Deixa eu voltar para cá. Vou clicar aqui para abrir minha abinha. E vamos criar uma outra página aqui. Ó. Eu vou criar uma segunda página. Vou vir aqui no New File, ou vocês podem criar nesse botãozinho aqui. E eu vou criar um outro arquivo chamado sobre.html. Então agora eu tenho aqui esse arquivo, que é o sobre.html, e tem o index. Esse sobre eu vou botar aquela mesma estrutura que eu coloquei antes. Então todos os arquivos HTML, todos vão precisar ter aquela mesma estrutura, que é HTML, abre e fecha, daí aqui dentro eu tenho que ter um head, alguma coisa, depois aqui eu vou ter que ter um body e o conteúdo. Então todas as páginas HTML, todos os arquivos HTML vão ter essa estrutura, sempre. Justamente para dizer que se o navegador chegar naquele ali, ele vai ver aquela página. Vamos botar o conteúdo desse aqui como sendo um... Essa é a sobre. Beleza. Então o conteúdo dessa página aqui, deixa eu até botar um título para ela. O title dela vai ser sobre. Beleza. Se eu salvar isso aqui, ó, e acessar aqui, ó, vocês vão ver que nada muda, ó, não aparece é sobre. Justamente porque o navegador está acessando ali em cima, ó, a página index.html. Então, se eu quiser acessar sobre, ó, eu estou olhando essa aqui nesse momento. Se eu quiser acessar sobre, eu tenho que pedir para o navegador para acessar ela. Então, eu posso vir aqui em cima, eu mesmo, né, e trocar, em vez de index.html, eu dizer, ó, eu quero que tu acesse a página sobre.html. E daí sim ele abre essa página. Agora, se eu quiser olhar a index, de novo, vou ter que vir aqui em cima e digitar a index. Rapidamente vocês vão imaginar que é uma chatice pedir para o usuário digitar o endereço lá em cima, né? Primeiro que a pessoa não tem saco para fazer isso. E segundo que a pessoa não tem como descobrir qual que é o nome da pagininha. Então, para isso, nós vamos usar uma das tags mais legais que tem no HTML, que é a tag âncora. Também conhecida como a tag link. Deixa eu botar aqui do lado. Então, eu vou ir aqui na minha página index, que tem isso aqui, introdução, profissão, dadadadada, e eu vou trocar agora aqui no finalzinho, eu vou colocar uma tag diferente, que se chama A. Então, a tag A, que em inglês vem de anchor, que é âncora, ela serve para que eu crie um link, ó. Então, se eu botar só a tagzinha A e qualquer coisa, eu colocar alguma coisa aqui no meio dela, por exemplo, sei lá, teste, e eu salvar, ó, vocês vão ver que aqui, ó, no navegador, no meu caso no Chrome, ele não mostrou nada, ó. Então ele só viu aquela tag A. Por acaso ele sabe que a tag A é um link, mas eu não disse para ele nada sobre informações do link. Então ele só ignorou e mostrou aquilo como texto, ó. Mas o que eu quero dizer para ele agora é, isso aqui, ó, é um link.
se alguém clicar aqui, ó, nesse teste, eu quero que a pessoa vá para aquela página sobre. Então, para mim fazer isso, além de usar o abre tag e o fecha tag, como eu já expliquei para vocês, a gente vai usar o que a gente chama de atributos da tag. Os atributos da tag eu coloco aqui na parte que abre a tag, ó. Então essa é a parte que eu falei que a tag abre, e aqui é a parte que fecha, né? Então depois do nome da tag eu ponho um espaço e tudo que eu digitar aqui, ó, até o sinalzinho de maior, vão ser considerados como os atributos da tag. Deixa eu botar um exemplo aqui que é mais simples. Imagine que eu coloquei a tag Fernando antes para vocês, né? Os atributos vão ser as coisas daquela tag. Então, quais são os atributos do Fernando? Por exemplo, peso. E como é que eu faço para indicar o valor de um atributo? Eu coloco o nome dele, o sinal de igual, e depois aqui eu coloco com ou sem aspas. Geralmente as pessoas colocam entre aspas, fica mais fácil para o navegador entender, o peso. Então, sei lá, o Fernando tem 70 e sei lá quantos quilos, 79, 78. Beleza, então essa aqui é uma tag Fernando, que abre aqui e fecha aqui. Ela não tem nenhum conteúdo, não coloquei nada de conteúdo, e ela tem nela um atributo só, que é o atributo peso. Eu posso colocar quantos atributos eu quiser aqui, é só separar eles por espaço de novo, né? Então eu vou botar um atributo aqui peso, vamos botar um atributo altura. Fernando tem altura de 170 centímetros. E aqui eu posso botar quantos atributos, deixa eu fechar isso aqui para vocês verem melhor. Eu posso botar quantos atributos eu quiser. Se vocês colocarem eles junto assim, ó, pode acontecer que o navegador não entenda que isso aqui é um atributo e isso aqui é outro atributo, tá? Então sempre a gente coloca um ou mais espaços entre os atributos. Aqui não interessa quantos espaços colocam, o navegador é bem esperto para entender, mas geralmente as pessoas não gastam tempo botando tanto espaço assim, tá? Então a gente coloca assim para ficar um pouco mais fácil até para ler depois. Põe um espaço só e deixa assim, ó, o nome do atributo, igual e entre aspas. De novo, como eu falei, eu posso colocar assim, ó, mas se por acaso eu quiser colocar um atributo, por exemplo, sei lá, vamos pensar um atributo aqui que tenha dois nomes. Cor. A minha cor favorita é azul marinho. Então, se eu quiser dizer que a minha cor favorita é azul marinho, ó, não tem como o navegador saber que a cor é azul marinho, porque ele vai imaginar que a cor que eu coloquei, o valor dela é azul. E depois tem um espaço, ele vai imaginar que esse aqui é um outro atributo da tag, o marinho. Então, para mim dizer que a cor que eu quero é azul marinho, geralmente eu coloco o abre chaves, abre aspas e fecha aspas, para dizer, olha, a cor, que é o atributo dessa minha tag, o valor dela é tudo que está entre aspas aqui, ó. Então, geralmente, para mim não ter chance de errar, eu sempre coloco abre aspas e fecha aspas para garantir que o navegador sempre pegue aquilo certinho sem que tenha nenhum problema, né? Se for numérico, não tem muito problema, dá para fazer assim, mas geralmente os bons desenvolvedores web fazem assim, tá? Beleza. Agora que a gente já viu como é que faz uma tag com atributos, vamos escrever uma tag de verdade para o navegador, que é a tag A, aqui eu coloquei ali, teste. Então, se eu olhar só essa tag aqui, ó, ela tá lá, ela não é mostrada como conteúdo. A tag A, que é uma tag de link, ela tem vários atributos. O atributo mais importante da tag A é o atributo href, que significa a página para onde o browser vai ir se o usuário clicar no conteúdo que está aqui. Então, href igual e abre aspas e fecha aspas. E aqui, ó, eu vou botar qualquer conteúdo. Vamos colocar um conteúdo bem simples primeiro. https://cc.fps.edu.br. Se eu salvar isso aqui, ó, percebam que essa é uma tag que abre aqui e fecha aqui. Tem este conteúdo, teste, que está lá, ó, e eu disse para ela, o atributo dessa tag A é o href com esse endereço aqui, ó. Então quer dizer que se o usuário clicar no conteúdo teste da página, ele vai ir para esse site aqui, ó. E se vocês olharem aqui na minha página e colocar o mouse ali em cima, ó, tá vendo que lá embaixo aparece o endereço do CC, ó. Então eu acabei de criar um link. Se eu por acaso eu clicar aqui, eu vou ir para a página de CC, ó. Deixa eu fazer aqui. Beleza. E é assim que a gente navega na internet. Em vez de a gente ter que pedir para o usuário ficar colocando o endereço lá em cima, a gente coloca os links aqui embaixo da onde a gente quer que ele vá, né? Deixa eu voltar para cá onde eu estava. Só que, em vez de ir para o site de CC, eu quero que quando o usuário esteja nessa página index, que é a primeira que eu criei, ó, tá aqui, ó, eu quero que quando ele clique nesse texto aqui, ó, teste, eu quero que ele vá para outra página que eu criei, que é aquela página sobre. Então, vou colocar aqui. Em vez de ir para esse endereço, eu vou ir para a página sobre.html.
se eu olhar aqui no meu site, ó, e eu botar o mouse acima do teste, estão vendo que está ali embaixo o endereço, ó. Lembra que eu falei que se eu colocasse só alguma coisa aqui, o navegador ia assumir que o endereço é a partir da página que ele está para tentar chegar nessa página? Então, ele está na página index que está nesse domínio aqui, ó. 127, 1, não sei o que, não sei o que, não sei o que, 5. Então tá ali embaixo o endereço, se eu botar o mouse, ele vai tentar ir para aquele endereço que está lá em cima, barra a página que eu coloquei aqui, ó, que é a barra sobre HTML. Então se eu clicar aqui, ó, ele vai ir para minha segunda página, que é a página sobre, que é essa aqui que eu criei antes, ó, que é uma das dois arquivos que eu tinha criado aqui, ó, index e sobre. Vamos vir nessa página sobre e vamos criar um link para voltar. Então vou fechar aqui, voltar. E se a pessoa clicar em voltar, que é esse botão aqui, vamos até botar uma quebra de linha aqui para ficar numa linha nova aqui, ó. Voltar. Eu vou colocar href, então se tu estiver na página sobre.html e clicar em voltar, eu quero que tu vá para a index.html. Olha aí que o navegador ele põe um símbolozinho diferente, tem azulzinho sublinhado, que é o botão de voltar, então se eu clicar em voltar, ele volta para a página index. Beleza. E agora eu posso navegar entre as páginas. Dessa aqui vai para sobre e da sobre eu volto para index. E assim a gente faz maravilhas na internet. E aí, pessoal? Todo mundo entendido? Se eu pedisse para vocês criar uma página HTML agora, sairia alguma coisa? Tá tranquilo? Tá ok? É pra isso que é bom gravar o vídeo, gravar a aula, que para maiores dúvidas a gente consegue revisar depois. Beleza, então depois vocês podem seguir por esse aqui. Deixa eu explicar para vocês agora sobre como é que a gente pode organizar os arquivos. Então, antes da gente passar a fazer algum exercício, vamos imaginar que eu tenho aqui, ó, essa aqui, as minhas duas páginas estavam na mesma pasta, ó, que é a pasta que eu criei antes, ó, a index e a sobre. Vamos criar uma pasta aqui dentro e colocar uma outra coisa. Então vamos clicar aqui uma pastinha e eu vou chamar de, sei lá, sobre, por exemplo. Não, vamos botar sobre, vamos botar outra coisa. Outra. Beleza. Então agora eu tenho aqui os meus arquivos e eu tenho a pastinha outra. E dentro da pasta outra não tem nada lá dentro, ó. Eu vou criar um arquivo aqui dentro dessa pastinha outra aqui, ó, que eu vou chamar de, sei lá, oi.html. Então agora eu tenho 3 páginas HTML, ó. Na raiz do meu projeto eu tenho a index e a sobre. E lá dentro da raiz eu tenho uma pastinha outra e dentro dela tem uma pastinha, um arquivo chamado oi. Vamos botar aqui, ó, a estrutura normal dela, HTML. Não vou botar nada, vou botar só que ele tá me pedindo. Vou botar um title, vai ser a oi. E aqui vamos botar o body. As coisas do body. Aqui. E essa é a oi.html, beleza. Pode perguntar, Augusto. Acho que tu está escrevendo a pergunta. Como assim a tua pergunta? Ele consegue identificar sempre as páginas .html, se é algo mais local. Se tu usar uma página HTML, deixa eu abrir o arquivo lá pra gente ver. Ó. Eu botei navigators.temp.prog2. Se vocês olharem aqui, ó, tá ali a minha pastinha, ó. Tem o meu arquivo aqui também. Aqui tem meus arquivos, ó. Na minha pasta tem o index.html e o sobre.html. Se eu der 2 cliques nesse cara aqui para abrir a página sobre, ó, ele vai abrir o navegador, que vai ser esse aqui, ó. E lá em cima, tá vendo, ó, ele colocou file, ó, esse é o endereço, ó. File, // e o endereço até meu arquivo, ó. Então, se eu pegar esse endereço e colocar aqui para vocês no chat, como eu fiz na última aula ali, ó, e vocês clicarem, vocês tentarem colocar isso no navegador de vocês, o navegador de vocês vai tentar procurar o diretório D na pastinha de vocês, temp, rararara. Então, isso aqui é o que tu se referiu como acesso local, né? Eu estou acessando um arquivo pelo navegador. Como a gente está usando aquela extensão do Live Server aqui, ó, então o VS Code está criando um servidor web local, está rodando na minha máquina, e está disponibilizando ele ali pela internet, ó. Por isso que parece que é um site de verdade, ó. E toda vez que eu altero aqui, ele altera ali do lado, entendeu? Então é mais fácil usar essa extensão que eu coloquei aqui, ó, que era do Live Server, que é essa aqui, ó, justamente para que vocês não tenham que ficar atualizando, clicando numa página ou outra, tá? Beleza, então eu tenho a minha pagininha oi aqui, que está dentro da pasta outra, ó.
Então vamos lá na nossa index e vamos criar um link para ela. Então, vou botar aqui um A, href, vamos deixar em branco primeiro e dizer que isso aqui vai para a outra. Se eu colocar qualquer coisa no href aqui, ó, o navegador não vai me dizer tá errado, cara. Então se eu botar isso aqui, aí, ó, e salvar, ó, e vir aqui, ó, e eu botar um mousezinho em cima do outro, ó, ele vai mostrar aquele endereço maluco ali embaixo, ó, que é o que eu coloquei ali, ó. Se eu clicar aqui, obviamente ele não vai conseguir encontrar, né? E o live server vai dizer, ó, não consegui achar aquele negócio ali, ó, deu pau. Vamos tentar chegar até aquela página outra, ó. Se vocês olharem, a outra é uma pasta, lembra que eu falei? Então, se eu só escrever aqui, ó, outra e salvar, ó, o link outra vai apontar para a pastinha outra. Estão vendo ali embaixo, ó? Ele vai para outra, e outra é uma pasta, não é uma página. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai abrir como se fosse uma pastinha. Lembra que eu expliquei para vocês que o navegador, dependendo do servidor web, listava o conteúdo da página? Então ele acessou a pasta outra e mostrou, olha, dentro dessa pastinha tem o arquivo oi.html e tem o ponto para mim voltar. Se eu clicar aqui, ele vai voltar para a anterior, que era a que eu estava olhando. Se vocês virem aqui dentro da pasta outra e renomearem o arquivo oi para index.html, então quer dizer que quando eu tentar chegar na pastinha outra, o navegador vai tentar buscar se existe um arquivo chamado index.html dentro daquela pasta outra. E se existir, ele vai mostrar, que é exatamente o que eu coloquei aqui, ó. Então se eu clicar nesse link que vai para a pasta outra, ele vai abrir direto a minha página, porque ele vai tentar entrar na pasta, antes de listar o conteúdo da pasta, ele vai ver se existe um arquivo index.html. Existe, e ele vai mostrar aquele conteúdo, que é exatamente esse cara aqui, ó. Esta é oi.html, oi, tá ali, ó, oi e o HTML. Então, vamos voltar para cá para nossa inicial, que é na index, ó. E vamos voltar para cá. Vamos renomear isso aqui, porque eu não quero que seja index, eu quero que seja oi. Então eu quero chegar até aquela página. Então a partir da index eu quero entrar na pastinha outra e lá dentro eu quero a oi.html. Então lembrando que a partir do endereço que o meu navegador está, ou seja, a partir do endereço que a página index estiver sendo servida, ele vai tentar chegar lá na página outra e depois lá dentro na página oi. Que é aqui, ó, a outra, e vai ter ali embaixo o endereço, ó, dentro na pastinha oi. Eu não sei se vocês conseguem enxergar, porque está bem pequenininho, né? Mas tem ali embaixo, ó, eu vou entrar na pastinha outra e lá dentro é a pastinha, o arquivo oi. Se eu clicar aqui, ele vai para a página oi, que é essa aqui, que foi o que eu criei depois. Vamos criar um botão de voltar aqui agora, ó. Então, href, vou clicar em voltar. Então essa minha página, ela volta para a página index. E aí vocês têm que lembrar que a gente está aqui dentro, ó, a gente está dentro da página outra, dentro da pastinha outra, no arquivo oi.html. Então se eu quiser voltar para a raiz, eu tenho que fazer aquilo que eu expliquei na última aula. Então eu tenho que voltar uma pasta para chegar naquela. Então eu posso dizer para ele, olha, a partir de onde tu tá, que é no arquivo oi, dentro da pastinha outra, eu quero que tu volte para a pasta anterior, que é .. E o VS Code até completa para mim, ó, .. a partir da oi é esta pasta aqui, ó, que tem a pastinha outra, o index e o sobre. Então eu quero ir para index, ó. Então se o cara estiver acessando essa pasta, essa pagininha oi, que está dentro da pasta outra, e eu clicar em voltar, eu quero que o navegador, a partir do endereço que ele está, ele volte uma página e acesse a index.html. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Eu estou dentro da oi, que está dentro da página da pasta outra. Tá ali, se eu colocar em cima do voltar, ele aparece ali embaixo, ó, o endereço é o IP que eu coloquei no meu PC, barra e a index. Então se eu clicar aqui, ele vai voltar para a página inicial. E se eu clicar aqui na outra, ele vai ir para a pastinha outra, para oi, e vai vir para cá, ó. O que acontece se eu botar aqui, ó, eu quero que ele volte para a pasta anterior e na pasta anterior ele volte de novo e ele volte de novo. Então ele vai tentar voltar 3 pastas. Deixa eu ver o que acontece aqui. Se ele vai se perder. Ele tentou voltar ao máximo que ele conseguiu e não conseguiu voltar mais e parou na primeira, ó. Então ele é mais esperto do que eu imaginava. Se vocês não colocarem esse index, vai acontecer o mesmo comportamento de antes, ó. Ele tá passando um caminhão aqui, né, cara? Vai ficar maravilhoso essa gravação. Inferno de caminhão, vai embora. Então só estou dentro da pagininha oi. Vamos voltar aqui. Eu estou na página oi, que está dentro da pasta outra.
eu coloquei aqui, ó, que quando a pessoa clicar no voltar nessa página, eu quero só voltar para a página anterior. Então, se eu colocar o mouse em cima do voltar, vocês estão vendo ali embaixo, ele vai voltar para a pasta anterior. A pasta anterior, a outra seria essa aqui, ó. É a mesma coisa que eu só voltar para a anterior. Então eu não preciso nem informar o index.html, porque ele vai voltar para a página anterior, vai de novo tentar encontrar o index.html nessa página. Que é o que acontece aqui, ó. Se eu clicar em voltar, ele vai voltar para cá, porque ele vai tentar voltar uma pastinha. Antes de listar o conteúdo da pastinha, ele vai procurar se existe algum arquivo index.html, que existe, que está aqui, ó. Então, isso aqui é o que a gente precisa fazer para ir e voltar. Ficou bem claro isso aqui, pessoal, sobre a navegação? Conseguiu entender como é que vai, volta, vai e vem? É bem importante a gente saber como é que a gente usa. Se eu não colocar HTTP aqui, ó, ele vai tentar acessar a página que eu tô nessas pastinhas aqui, né? Se vocês quiserem colocar um link externo, vocês sempre tem que começar o link com href sendo, por exemplo, o site do curso. E daí coloca como href aqui http ou https cc. Se vocês não colocarem o https ele vai tentar entender que o que vocês colocaram aqui, ó, é para acessar nessa própria página que ele está tentando. Então, agora eu coloquei um link para o site do curso que vai para o site do curso. Olha que maravilhoso. Beleza? Deixa eu ver o que mais tem para vocês verem hoje nessa aula. Ok, tags e meta tags. Estão entendendo bem tranquilo? Posso passar mais algumas tags ou vocês querem fazer algum exercício? Beleza, eu vou passar mais porque tá bem tranquilo. Eu acho que tá bem ok até agora também. Então vamos botar uma tag que é a mais legal, uma das mais legais, né? Que é uma tag para colocar uma imagem, tá? Então, vamos colocar uma imagem aqui, vamos achar uma foto de alguém. Alguém diz um exemplo de uma foto aí. Tem uma foto, vamos pegar uma foto de um professor nosso da RPS. Cadê? Pessoas. Essa foto do Padilha que é a mais legal de todas. Feito, vamos salvar a foto do Padilha. Vamos botar lá na pastinha que é do meu arquivo, que eu botei no dtemp.prog2. Beleza, vamos salvar a aula 2. Vamos salvar o Padilha aqui. Olha que maravilhoso. Beleza. Então se a gente olhar aqui no meu conteúdo, na minha página, ó, tá lá o arquivo do Padilha. Ó. Então tá aqui a imagem do Padilha. Melhor avatar que alguém possa ter na universidade. Beleza. Vamos fazer essa imagem aparecer na minha página. Para mim colocar uma imagem, ó, percebam que esse arquivo padilha.png está na mesma pasta que o index e o sobre. Ó. E aqui tem a pastinha outra que lá dentro tem um oi. Então eu vou fechar isso aqui para a gente não se confundir. Vamos lá na nossa index, que é essa aqui, ó. E vamos colocar a foto do Padilha aqui depois do meu nome. Vamos até botar aqui, meu nome é Padilha. E ele também gosta de... Não, o Padilha gosta de bicicleta, né? Eu gosto de bike. Olha só. Que descrição. E vamos colocar aqui, ó, uma foto do Padilha. Para colocar uma foto do Padilha, a gente coloca uma tag chamada img. Então, a tag img, ela não tem conteúdo dentro dela. Então, a gente não coloca assim, ó, img fecha img. Justamente pelo fato que ela é uma tag que não tem fecha. Ela é uma tag que abre e fecha nela mesma. Então, ela é assim. De novo, se vocês esquecerem de fazer isso aqui, o browser vai dar uma improvisada para vocês. A tag img, ela só tem atributos. Um atributo principal dela a gente chama de source, S-R-C. Então o source diz qual é o arquivo que eu quero colocar como conteúdo dessa imagem. Então ele funciona mais ou menos igual o href aqui. O href diz eu quero usar este arquivo para me pular para lá quando o cara clicar. E o mg source diz este endereço que eu colocar aqui, ó, eu quero que o browser vá lá, pegue aquele conteúdo e desenhe na tela. Então eu quero que ele desenhe a imagem do Padilha que está ali, ó, padilha.png. Então, eu quero que tenha uma imagem na tela e o source dessa imagem, ou seja, o conteúdo dessa imagem é o próprio diretório. Eu posso botar assim, ó, ponto barra para dizer no próprio diretório onde está esse index.html eu quero o arquivo Padilha. Ou se eu não botar isso aqui, o navegador vai assumir que é o próprio diretório. Então se eu salvar, ó, tá ali a imagem do Padilha absolutamente gigantesca na minha página, ó. Então tem o conteúdo lá, meu nome é Padilha, a imagem dele e lá para baixo o resto da página ali, ó, profissão.
Outro atributo que tem na tag img é o tamanho dela, que é o width. Que eu posso dizer em quantos pixels eu quero de largura para essa imagem. Vamos botar 100 pixels de largura. Então se eu só salvar ela aqui, ó, olha que lindinho ali, ó, vai ter uma imagem de 100 pixels de largura. Se eu quiser especificar a altura da imagem, eu posso usar além do width o height. Então vamos dizer que eu quero 50 pixels de altura. A imagem vai ficar deformada, né, porque ela está com 100 de largura e 50 de altura, que foi o que eu coloquei ali. Então, se eu por acaso tirar a largura, o navegador vai assumir para mim, né? Ele vai dizer, porque é uma altura de 50, eu vou ajustar a largura para ti, para que ela fique bonitinha. Então, vamos deixar só o que eu tinha colocado aqui, vamos botar só a largura de 200 aqui, ó. Olha aí que maravilhoso. Então, eu quero que esse texto não fique do lado da imagem. Então vamos botar uma quebra de linha aqui, ó. Vamos botar aqui do lado. Lembrando que se eu colocar a quebra de linha aqui em cima ou aqui embaixo, pouco importa, né? Porque o navegador vai simplesmente ignorar o que eu coloquei aqui e vai só ver o comando, ó. Então se eu fizer assim, ó, o esperado vai ser: mostra o texto, qualquer coisa, quebra a linha na tela, depois a figura. Então se eu salvar aqui, ó, tá lá, ó. Meu nome é Padilha e eu gosto de bike. Olha só que maravilhosa a página. Vou mandar uma Padilha depois. O que eu posso colocar dentro das tags que eu já conheço? Tudo. Tudo isso que eu já mostrei para vocês pode ser colocado dentro das próprias tags. Então, o que acontece se eu colocar uma tag IMG dentro do conteúdo de uma tag de âncora? Quer dizer que tudo que tiver dentro daquela tag vai virar uma âncora. Então, vamos ver o que estava aqui, ó. Eu coloquei o teste, ó. Se a pessoa clicar em teste, ele ia para a página sobre. Então tá aqui, ó. Se eu clicar em teste, vai ser sobre. Então vamos pegar e botar a nossa tag aqui, ó. Em vez de botar só o teste, eu vou mover o que está aqui, ó. Eu vou pegar todo o conteúdo da imagem. Vamos botar duas imagens, na verdade. Então tô vendo aqui, ó. A minha imagem agora, ela tem duas coisas, ó. Ela tem uma tag A, que tem dentro dela o conteúdo teste, que é esta aqui, ó. Estão vendo aqui, ó. E junto dela tem uma imagem, ó. Então percebe que quando eu coloco o mouse na imagem, ó, o meu mouse vira um cursor para clicar, ó. Justamente porque isso tudo aqui, ó, que é o teste mais a imagem, ó, que está aqui, ó, é o conteúdo da minha tag âncora que vai para o sobre. Então se eu clicar tanto no teste como na imagem do Padilha, ele vai para a página sobre, ó. Se eu clicar em voltar, ele volta para cá. Vamos tirar aquele teste ali só para não ficar atrapalhando, que é uma angústia. E vamos salvar, ó. Beleza, ó. Tá ali, ó, tem o texto programar que estava aqui, tem o texto bonsai que está aqui, e depois tem uma âncora, e o conteúdo dessa âncora é a imagem do Padilha, que é essa aqui, ó. Vamos diminuir esse tamanho aqui, está muito grande, vamos botar 100. Aí, ó, olha só que bonitinho, ó. Programar, bonsai, e agora tem a imagem do Padilha que eu posso clicar. Feito, vai para cá, ó. Então tudo isso que eu mostrei para vocês até agora, com exceção dessas aqui, ó, que é a HTML, head e body, que só existe uma por página, tudo que eu coloquei aqui, ó, pode ser colocado dentro de todas essas tags. Então, se vocês quiserem fazer uma loucura aqui dentro da tag H1, colocar uma imagem do Padilha, por exemplo, vai funcionar da mesma forma, tá lá, ó. Tag H1 que tem o conteúdo introdução e a imagem do Padilha. Posso botar aqui o texto Padilha, eu posso colocar aqui dentro, por exemplo, uma tag, que eu posso colocar outra coisa, eu posso botar uma outra âncora se eu quiser, que não vai fazer sentido nenhum, mas eu posso. Assim por diante. E antes da gente passar, deixa eu ensinar mais uma tag que é muito útil para vocês, que é vocês dizerem para o navegador: olha, cara, faça favor, trata esse texto aqui como se fosse um parágrafo. Então, em vez de vocês ficarem controlando quebra de linha, barra, não sei o que, vocês podem dizer para o navegador: o conteúdo disso aqui é um parágrafo. E para usar isso, a gente usa a tag P, que significa paragraph, em inglês, que é parágrafo. Então, se eu colocar a tagzinha P e o que eu colocar dentro dela vai ser tratado como um parágrafo, ó. E o navegador sabe que um parágrafo é um textinho que tem um pouquinho de espaço antes e um pouquinho de espaço depois, ó. Então, tudo que eu colocar como parágrafo aqui, ó, independente do tamanho que seja, ó, o navegador vai botar bonitinho pra mim, ó. Então, se eu aumentar o tamanho da página, ele vai botar arrumadinho. Se eu colocar pra cá, ele vai arrumar, ó, e vai dar um espacinho antes e depois, ó. Então, se eu botar um outro parágrafo aqui embaixo, ó, botar um P2 aqui, ó. Outro P2 não, um outro parágrafo. Mais alguma coisa, ó. Ele coloca aqui o primeiro parágrafo, ó, um espacinho de segundo parágrafo. É muito mais fácil para escrever em código do que ficar colocando um monte de texto e um monte de BR, tá? É bem mais fácil de organizar.
Beleza? Todo mundo já maravilhado com as possibilidades da web. Quanta coisa maravilhosa, Senhor! Vamos fazer um exercício aí de vocês, pessoal. Eu quero que vocês façam agora esse exercício que eu coloquei aqui, ó. Abram o VS Code de vocês e vamos fazer uma página inicial de vocês. Então, coloquem isso que eu coloquei aqui, ó. Profissão eu quero que esteja em uma outra página. Hobbies eu quero que esteja em outra página. E alguma outra coisa que vocês queiram colocar em outra página. Então eu quero uma página index que tenha 3 links, uma para cada uma das páginas de vocês. Uma sobre profissão, uma sobre hobbies e uma sobre outras coisas. Se quiserem botar imagens, deixa eu só ensinar um negócio aqui que vocês podem usar. Se vocês acharem uma imagem no Google, por exemplo, vamos botar, sei lá, o FFS. Se vocês forem no Google e olharem imagens aqui, ó, vamos pegar essa aqui, por exemplo, dar um clique aqui, ó. Vocês podem clicar com o botão direito e copiar o endereço da imagem aqui, ó. Então, se vocês copiaram o endereço da imagem, a graça da web é que tudo é referenciável. Então, eu tenho o endereço da imagem, posso voltar para minha página aqui, ó. Em vez de botar essa imagem do Padilha aqui em cima, ó, eu posso colar aquilo que eu acabei de copiar. Então, eu vim aqui dar um paste, ó. Ele vai botar todo o endereço daquela imagem que eu coloquei ali em cima. Deixa eu salvar aqui, ó. Vai aparecer a imagem da FFS, ó. Então, tudo é referenciável, eu posso usar tudo de tudo. Pessoal, antes de vocês fazerem esse exercício, deixa eu passar um negócio mais legal, já que vocês podem fazer isso aqui depois também. Vou passar um negócio que vai ser bem divertido para vocês usarem, ó. Não sei se vocês já acessaram a intranet do curso, mas se vocês forem em cc.ffs.edu.br/intranet, vocês vão acessar o sistema super legal do curso. Deixa eu colocar aqui um usuário assim. É a mesma ID FFS de vocês. E se vocês entrarem nesse site, nesse sistema aqui, ó, aqui em cima, se vocês forem em configurações da conta de vocês e colocar as informações do GitHub de vocês, por exemplo, o meu GitHub é Dovski. Então você acessar lá github.com/Dovski, vai cair no meu perfil. Se vocês colocarem aqui a informação no GitHub de vocês, vocês podem vir aqui nessa abinha sites e habilitar o site pessoal de vocês, ó. Então é só vir aqui e clicar em ativar, e quando ele fizer isso, vocês vão ter um site que vai ser cc.uffs.edu.br/pessoa/o ID UFFS de vocês. E ele vai pegar o conteúdo desse site a partir de um repositório chamado CC-UFFS Site, ó. Então, eu tenho esse repositório, ele tem que ter exatamente esse mesmo nome, ó. Deixa eu colocar ali para vocês no chat. Esse é o coisa e URL da internet, isso aqui, ó, https://cc.ffs.edu.br/intranet. Acessem esse daí depois. Então, se vocês forem na conta do GitHub de vocês e criarem um repositório chamado exatamente isso aqui, ó, cc-uffs-site, tudo que vocês colocarem nesse repositório aqui, ó, vai ficar disponível como se fosse um site pessoal de vocês, que é o que está mostrado aqui para mim, ó. Então, se eu acessar isso aqui, ó, cc.ffs.edu.br/pessoa/Fernando Bevilacqua, ele vai mostrar o conteúdo daquele repositório. No meu caso, o repositório não tem nada, eu só fiz um exemplo. Eu botei algumas tags quaisquer ali e um olá, qualquer coisa. Mas é um negócio legal que vocês podem fazer agora. Vocês podem criar um repositório chamado cc-uffs-site de vocês. Coloque agora tudo que vocês aprenderam sobre HTML, coloquem lá as pagininhas, ou eu sou fulano, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Depois é só vir aqui na intranet, vá lá em configurações, coloca só o teu usuário do GitHub aqui, meu Dovski, clica em salvar, beleza, ele salva, e depois vem aqui em sites. Obrigado, esteja feliz. E aí sim, eu posso acessar aqui, ó. É só clicar em ativar, ele vai até dizer para vocês, ó, o conteúdo está vindo de github.com/dovski/cc-uffs site. Ele atualiza, se não me engano, de 12 em 12 horas, tá? Então, se vocês fizerem alterações lá, demora um pouquinho para entrar aqui. Mas você já pode criar um site de vocês.